Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já queria ter trazido aqui pra vocês já faz um tempinho, né? Mas enfim, é um assunto muito importante pra mim porque eu vou estar explicando pra vocês como surgiu em mim essa vontade toda de ler, de escrever, de estar dentro desse universo da leitura, da literatura e da interpretação de texto. Para que vocês possam, além de me conhecer um pouquinho mais nessa parte, também, se identificar, contar aqui nos comentários como vocês também chegaram à conclusão de que vocês também fazem parte desse universo maravilhoso que é a leitura e a literatura. Tá. Bom, para início de conversa, eu acho que eu não nasci aquele tipo de pessoa que fica pensando muito no que vai fazer da vida, qual emprego vai estar trabalhando ou qual faculdade vai estar cursando. Porque desde quando eu era uma criancinha, um nenenzinho, assim, um cuti, eu acho que eu já tinha isso em mim. E aí, na adolescência, eu não tive tanta dificuldade de encontrar aquilo que eu realmente queria fazer da minha vida. Porque eu sempre quis estar perto dos livros. Mas vamos lá. Vamos, então, começar do começo. Quando eu era lá uma criancinha, lá pros meus 3, 4 anos de idade, eu não morava na cidade onde eu moro agora. Morava em Minas Gerais, agora eu moro no interior de São Paulo. O que eu me recordo, assim, da minha infância, em se tratando sobre essa parte, né, de livro e literatura, é que quando eu era uma criancinha, só uma criancinha, gente, eu brincava de uma forma diferente com as minhas bonecas. E eu sempre preferia a boneca Barbie. Ali eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem uma coleção muito gigantesca da Barbie em cima do guarda-roupa que eu guardo até hoje. Bom, eu lembro que eu brincava de uma forma diferente. Como assim uma forma diferente, Brenda? Pois então, vou explicar. Eu lembro que eu pegava assim a boneca, não ficava ninando ela ou dando de mamar, igual umas crianças normais fazem. Não. Primeiramente, quando eu ia dormir, antes de eu conseguir dormir, passava um monte de coisa na minha cabeça já. Eu ficava imaginando histórias na minha cabeça. Histórias de pessoas reais. Tipo, eu inventava um nome, vamos supor, Amanda, na minha cabeça. Ai, que a Amanda foi no supermercado, foi comprar uma laranja e lá ela encontrou com uma pessoa estranha e essa pessoa estranha pediu pra ela comprar uma laranja pra ela. Ela comprou a laranja, mas deu muito errado porque essa pessoa não era de confiança, na verdade estava roubando ela. E falou antes que era uma pessoa pobre, um mendigo, mas na verdade era uma pessoa rica só querendo testar a bondade dela. Esse tipo de coisa passava na minha imaginação de criança. Juro, juradinho. Da minha criança de 4, 5 anos de idade. Eu criava histórias, eu criava personagens na minha cabeça. E assim que eu acordava, eu já acordava ansiosa pra brincar com as minhas bonecas, porque eu tinha que colocar aquela história em prática com as bonecas. E aí eu realmente pegava a boneca, chamava ela de Amanda, montava o mercadinho, pegava o vilão. Adoro o roxo, né? Pegava o vilão e ia, sabe? Fazia tudo que tinha passado na minha cabeça, tudo. E no fundo, eu me sentia impressionada porque eu conseguia recriar tudo aquilo que eu realmente tinha inventado na minha mente de criança. Eu ficava, poxa, mas não faltou nada do que eu criei na minha mente ontem à noite. Ó, eu tô de parabéns. E eu nunca soube por que eu gostava de brincar daquele jeito. Até depois, quando eu vim pra cidade onde eu moro agora, com 6, 7 anos de idade, que foi quando eu saí de lá da outra cidade, eu passei a brincar assim, só que com os meus coleguinhas, minhas coleguinhas. Era sempre assim, eu ensinei eles a brincarem assim.
ensinando eles a brincar, foi onde eu consegui enxergar, lá pros meus 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, foi onde eu consegui enxergar que eu gostava de ensinar as pessoas. E também porque eu já tinha conhecido os livros. Comecei a conhecer os livros com 7, 8 anos de idade na escolinha. Eu tinha mudado pra cá e já entrei na escolinha. E eu vi que os livros contavam as histórias inventadas. Ou seja, eu não tava ficando maluca. Aquela criança não tava maluca. Histórias realmente existiam. E eu encontrei essas histórias nos livros. Então, foram os meus melhores amigos. Sim, de cara. Quando eu vim pra cá, os livros... pra cá, onde é a cidade onde eu moro agora. Os livros foram os meus melhores amigos, assim, ó. De quebra, de cara. Entrei na escolinha, conheci a biblioteca. Eu lembro do primeiro livro que eu peguei na minha mão, chamava O Pintinho Pio. Depois foi surgindo aqueles livros mais bíblicos, né? Aquele pessoalzinho que entrava na sala para vender livro, tudo mais. Meu pai comprava, meu padrinho comprava para mim. Fui fazendo coleção. Eles nem imaginavam que eu ia me tornar uma leitora nata, mas eles compravam porque queriam incentivar, né? Mas eles não imaginavam que eu ia ser a surtada do livro. Eles não esperavam por isso. Então foi isso. Aquela criança que tava se sentindo meio pra lá de estranha começou a se achar mais normalzinha porque conheceu ali os seus melhores amigos livros. Também tava se descobrindo uma criança que gostava de ensinar. E a minha brincadeira favorita com os meus coleguinhas passou a ser o quê? Escolinha. Então, esse mesmo quarto aqui que vocês estão vendo já foi uma escolinha de criança. Sim. A motocicleta passou, não é? Que legal. Esse mesmo quartinho que vocês estão vendo aqui com a minha caminha, com meu guarda-roupa, com minha televisão, com minha mesa, com a minha cadeira, já foi um quartinho de dinarquia, de brinquedo de criança. E nessa parede onde está a televisão, tinha um quadro negro que meu pai inventou pra mim. Ele pegou aqueles chapatex, não sei se vocês já viram um chapatex. Ele pegou aquele chapatex, parafusou na parede e eu comprava giz de escola normal, sabe? E então eu chamava meus coleguinhas, colocava umas cadeiras, comprava folha sulfite. Meu pai comprava folha sulfite, os cadernos que sobrava da escola, caneta, dava na mão deles e ó, metia lição nos coitadinhos, falava, hoje eu vou ser professora de vocês. Passava o alfabeto, passava o número de 1 a 10, fazia tabuada, ensinava tudo que tinha que ensinar pros meus coleguinhas. Se eles se davam bem na escola, aí eu já não sei, né? O meu primo fala, eu tenho um primo que ele fala, que eu ajudei muito ele fazendo isso. Mas, hoje em dia, eu não sei se, né, se é real ou se eu ajudei as outras pessoas também. Mas eu prefiro acreditar que sim, que eu fiz uma boa coisa na vida desses coleguinhas. Foram meus coleguinhas de infância, de muito tempo, sempre brincou de escolinha comigo, sempre me obedeceram, o que me incentivou mais ainda a querer ser professora. Então, muito obrigada, pessoal, por ter sempre deixado eu ser a professora, no caso. E aí, pessoal, aconteceu que eu nunca desisti dessa fase da minha vida. Tanto que chegou na fase ali dos 10, 11 anos de idade, eu comecei a escrever. Da leitura eu parti pra escrita, na escolinha também. Então eu comecei lá escrevendo meu diário, sabe? Filme da Disney me incentivava muito, sabe? Assistia filme da Disney e me tornava a pessoa mais criativa do mundo, né? Porque a Disney faz a gente sonhar nas alturas. Então, assistindo filme da Disney, comecei a escrever meu próprio diarinho também. Chegava nas aulas de redação, que antes era redação, né? Hoje é produção textual, existe aí uma diferença. Antigamente era redação. Então, chegava antes nas aulas de redação, eu caprichava muito. E os meus textos, as professoras separavam pra mostrar pra minha mãe, pra levar na mesa da diretora, pra chegar em mim e me elogiar, entendeu? Então, faltou incentivo na minha vida? Não faltou. Eu sei que eu sou boa no que eu faço desde quando eu era uma
catatalzinha. E eu nunca desisti. Então por que eu iria desistir depois de adolescente? Lá pros meus 12, 13 anos, que agora vem uma parte mais ui da minha vida, né? Porque o que acontece, minha gente? Todo mundo sabe que a adolescência é uma fase difícil na vida de todo mundo, né? E depois que eu saí lá da escolinha, do prézinho, do fundamental, eu fui pra uma escola que não era muito a minha vibe. Então eu não me adaptei, né? Tinham lá as garotas... Eu tentei me adaptar, por incrível que pareça. Tinha lá umas menininhas mais pra frente, os menininhos mais pra frente. E a gente entra na puberdade, quer ficar gatona, bonitona. E, enfim, eu sei que eu era a gótica excluída do fundão, que tentava curtir lá o sertanejo, o funk, o pagode, me enturmar. Só que eu acabei que me enturmando com as pessoas erradas. E me enturmando com as pessoas erradas, eu sofri muito bullying. Tanto bullying que chegou num nível que eu tava apanhando na porta da escola e teve um dia que teve que chamar a polícia. A diretora teve que chamar a polícia e minha mãe decidiu, então, me mudar de escola. Até porque minha mãe não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, né? Porque adolescente, eu não conversava muito com a minha mãe, não gostava muito de me abrir. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Não sei porquê, porque hoje eu gosto de conversar, só que eu reparo assim que eu não sou muito solta, entendeu? Eu gosto de dançar, gosto de escutar música, gosto de cantar, gosto de tocar, gosto de falar no YouTube, gosto de falar na câmera, gosto de tirar foto. Mas eu ainda tenho, acho que uns 50% ali de ser mais preservada, sabe? Eita, adolescência que nos pega de surpresa. Por fim, mudei de escola. Vou só beber uma água aqui porque eu tô falando demais. Eu sempre falo muito, né, gente? Coitadinho de vocês. Minha mãe decidiu me mudar de escola. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter mudado de escola nessa época. Porque nessa outra escola que eu estudava, eu não cheguei a conhecer a biblioteca. Eu tava tão focada em tentar ser uma pessoa que eu não era, que eu tava esquecendo de quem eu era. Então eu não queria ir na biblioteca, eu não tinha curiosidade pra ir conhecer a biblioteca da escola. Os livros eu deixei totalmente de lado. Tinha um coleguinha só que eu conversava com ele sobre Harry Potter, mas a saga, né, ela é um sucesso, então acabou que rolando essa conversa com um amiguinho meu que também curtia mais ali esse campo da literatura. E ele gostava de Harry Potter, também gostava de Harry Potter, e a gente acabou se dando bem nessa fase. E era a pessoa que eu mais conversava ali, mas mesmo assim eu tava tão focada nisso, em querer ser igual às outras menininhas, que, sabe, acabou que aconteceu isso. Tive que mudar de escola. E nessa outra escola, eu conheci uma professora de português maravilhosa, que me ensinou, né, ensinou pra classe, no caso, esse lado da resenha, do resumo, da sinopse, do texto, e aí entrou aquela parte de diferenciar romance, de ficção científica, de fantasia, enfim, de diferenciar os gêneros, novela, propaganda, enfim. Chegou essa fase de aprender sobre tudo isso na língua portuguesa. A professora muito linda, perfeita, maravilhosa, ensinou tudo que eu tinha que saber e falou pra todo mundo da sala: agora vocês vão lá na biblioteca, vão pegar um livro que chamar a atenção de vocês, julguem pela capa, julguem pelo conteúdo, julguem pelo título, o livro que vocês quiserem. Vocês têm 1 mês pra ler esse livro e trazer pra mim uma resenha. Ela passou na lousa, né, como que fazia uma resenha, explicou na aula dela, eu achei simplesmente maravilhoso. Foi ali onde eu relembrei, né, na verdade, quem eu realmente era. Fui na biblioteca e peguei o livro que me trouxe de volta ao meu mundo. Quem já leu sabe, esse livro ele é muito julgado porque as pessoas falam que é uma cópia de Crepúsculo. Eu não acho que seja uma cópia ou uma releitura de Crepúsculo, não, Fallen, não. Até porque eu não cheguei a ler Crepúsculo, vi os filmes, mas não li os livros.
porque só com o filme eu já me senti entediada. Mas eu gostei de Fallen, porque tem uma pegada... O Crepúsculo também tem uma pegada gótica, mas Fallen, enquanto o Crepúsculo tem 50% de pegada gótica, Fallen tem 80%. Falo 80% porque eu conheço livros com 100% de pegada gótica. Aqui tem 80%. Tá? Aí eu li esse. Aí depois eu fui na biblioteca. Falei, tem continuação dele? A bibliotecária, temos continuação dele. Depois eu falei, vou ler o terceiro, por que não? Li o terceiro. Falei, gente, eu tenho que terminar. Mas aí o ano tava acabando. Não deu tempo de ler o último. Enfim, ganhei o último livro. Depois que o ano acabou, pedi lá pra minha paquerinha me dar de presente de aniversário, porque meu aniversário era no final do ano. E ele me deu realmente. Depois ele me deu mais esse. Eu li Apaixonados, meu bem, que é... Apaixonados, ele é um resumo do que acontece nos personagens secundários dos outros livros, né? Essa coleção, gente, mexeu com o meu coração de adolescente. Entendeu? É uma fantasia, é um romance fantástico, gótico. Então, por que não iria mexer com a cabeça da menina, né? Tava passando lá pelos seus problemas, pela sua fase, me sentindo a rebelde, né? Porque o que tinha acontecido comigo tinha sido, por parte, culpa minha também. Então, na minha cabeça, ai, nossa, menina rebelde que aprontava. Então, esse livro aqui, rebeldezinho, entrou na minha cabeça. Eu só tinha tempo pra ler ele e fazer as resenhas que a professora pedia. E ela foi pedindo resenha depois até o final do ano, que ela viu que tava dando certo. E assim, eu me tornei uma escritora nata, gente. Olha a minha trajetória da infância à minha adolescência. Desisti de ler no terceiro colegial? Não! Porque no terceiro colegial foi onde a gente passa a conhecer a literatura brasileira. A gente mora no Brasil, né? Então, a gente passa a conhecer a literatura brasileira. Mas eu também me aprofundei em estar conhecendo as literaturas de fora. Então, meu bem... Ai, gente... Vidas Secas... Aí depois eu pesquisei Edgar Allan Poe... Gente, simplesmente maravilhosos. Clarice Lispector. Tem uma gama infinita, uma lista infinitíssima pra trazer aqui pra vocês, tá? Então, já se inscreve aí no canalzinho lendo pra vocês ficarem por dentro de tudo e fazerem parte desse universo também. E já deixa aí nos comentários se você se identificou com a minha história, se você tá se identificando com a minha história e como foi a sua história também, que eu quero saber, tá bom? Depois que eu saí do colegial, então, que eu conheci a parte da literatura, que o meu professor do terceiro colegial, eu não achava ele um professor excelente, ele era uma boa pessoa, mas julgando assim pelas matérias, pelo conteúdo, não gostava da forma que ele passava as aulas. Mas então, eu continuei mesmo assim, né? Continuei com essa minha vontade. Não frequentei muito a biblioteca do terceiro colegial, porque foi uma terceira escola que eu passei a frequentar, né? Mas eu não via muita graça nessa biblioteca. E passei a pedir livros pro meu pai, pra ele comprar pra mim. Ou quando eu tinha dinheiro, eu ia lá e comprava. Depois do colegial, falei pro meu pai que eu queria estar fazendo a faculdade de letras. E lá eu podia escolher, né, letras, literatura em inglês ou espanhol. Eu escolhi inglês porque eu já fazia curso de inglês. Tenho muita dificuldade de falar inglês, por isso eu não falo. Às vezes eu tento uma coisinha ali ou outra, mas apesar de ter feito os cursos e ainda ter feito a faculdade, eu ainda sinto muita dificuldade e muita vergonha também de falar. É uma coisa que eu ainda tô trabalhando em mim. Porque eu tenho muita vontade de sair do país, morar fora. Então eu vou ter que conseguir de um jeito ou de outro. Mas não vou desistir por aqui. Enfim, comecei a minha faculdade.
Vi que não ia ser fácil, porque eram muitas matérias. E como a gente tem a grade curricular do curso, né, gente? Eu ficava olhando aquelas matérias e ficava, nossa, quando é que eu vou chegar em literatura? Quando é que eu vou chegar em literatura? Sabe? E era só gramática, filosofia, sociologia, mais gramática, mais inglês, mais artigo para escrever, mais resumo para escrever, mais fórum para responder, muita coisa. Muita coisa e nunca chegava a parte de literatura. Foi bem no finalzinho da grade do curso de letras que a gente foi entrar em literatura. Professora maravilhosa, fez assim, ó, minha vontade em estudar subir num nível frenético. Então foi onde eu me aprofundei, né? Foi onde eu comecei a ler mais e escrever mais. Comecei a escrever meu próprio livro, que é Presa Viva. Terminei a faculdade depois de 4 anos de curso. Amei. Acho que letras é o melhor curso de todos mesmo. Faria outras faculdades hoje em outras áreas, sim, porque apesar de eu ter me descoberto muito novinha nessa área, tem outras áreas que eu admiro muito e super faria faculdade. Como, por exemplo, a veterinária. Eu amo bicho, então se letras não existisse, de fato, eu cursaria veterinária. Mas é uma segunda área. É uma segunda área que eu tenho em mente de fazer se nada der certo nessa questão de letras. Nessa questão da letras. E por que eu falo se nada der certo? Porque, gente, aconteceu e está acontecendo um probleminha. Bom, depois de ter feito a faculdade, eu descobri que não é uma coisa fácil você tá conseguindo entrar numa escola, ser professora. É um tanto quanto burocrático. Não sei se é questão da cidade, não sei se é em questão se eu tô fazendo certo ou não, a forma como eu tô procurando, mas procurei em escola particular, e as entrevistas que eu fiz com as diretoras que me entrevistaram, elas cobraram pedagogia no meu currículo. Pedagogia e letras são coisas diferentes, infelizmente, e agora eles estão cobrando pedagogia de quem só tem letras. Literatura não tá, parece que não tá sendo uma área, assim, sabe, muito valorizada. Até porque eu tô cursando pós-graduação em literatura, e parece que nenhuma escola quer considerar essa pós-graduação, sabe? Bolsa de talentos. Me inscrevi, até hoje nada. O que eu penso é que tem várias professoras inscritas na Bolsa de Talentos, e aí eles vão chamando quem tem uma nota melhor lá, né? Enquanto isso eu tenho que esperar ser chamada. Então, é isso. Concurso, tô tentando. Só que, como vocês bem sabem, concurso não é tão fácil assim, né? A gente tem que estudar e ralar muito pra tá conseguindo passar num concurso. Então é isso, tô tendo essa dificuldade, tá entrando na minha área. Então, pra quem quer ser professora aí, essa tá sendo a minha experiência depois de ter cursado letras. Óbvio que se você quiser cursar, beleza, vai em frente. Você tem 100% do meu apoio, com certeza, a melhor faculdade, assim, na minha opinião. Só que tá sendo difícil pra mim entrar na área, conseguir trabalhar. Assim, filosoficamente falando, psicologicamente falando, é uma área, assim, maravilhosa. Te traz valores incríveis. E um aprendizado, assim, fora de alcance de você conseguir imaginar. Mas, em relação a trabalho, eu não estou tendo uma experiência muito boa. E qual é a minha opinião, assim, hoje em dia? Se eu quero continuar, o que eu quero fazer da minha vida, como anda as minhas leituras, como tá sendo, quem é a Brenda hoje, enfim, finalizando esse roteiro por aqui hoje, nesse vídeo. Atualmente, falamos ali da minha infância, da minha adolescência, mas e a Brenda agora, adulta, formada, com a cabeça expandida, o que ela quer?
Bom, sinceramente, gente, eu fiz letras e faria letras. Até porque era meu sonho de infância. Então faria de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O meu sonho é conseguir sustentar a partir do meu sonho com as aulas particulares, com os meus alunos particulares. Também vindo trazendo vídeos para vocês aqui nas redes sociais, nas redes vizinhas, no YouTube, nas redes vizinhas. Enfim, quero ser uma professora blogueira, gente, não tem como. Não tem como. As leituras hoje em dia, continuo. Enquanto eu tô tendo tempo, eu tô lendo. Enquanto eu tô tendo tempo, eu tô indo na biblioteca. Enquanto eu tô tendo tempo, eu tô indo tomar um café à tarde lendo um livro. Então eu tô sempre ali lendo um livro. Tu falou, Brenda? Ela tá lendo um livro. Eu não mudei a minha opinião. Desde quando eu nasci, desde quando eu acho que eu nasci, é o que eu quero. Eu não sei quem eu fui na vida passada, mas se eu fui alguém na vida passada, eu era uma pessoa que detestava ler. Porque agora eu tenho um amor infinito e imensurável pelos livros. E, gente, essa é a minha história com os livros, com a literatura. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu gosto de estar perto dos livros, perto das folhas, dos cadernos, das canetas, das palavras. Gosto de brincar, de jogar, de escrever poesia, de inventar histórias, de contar histórias, de falar, de ter com quem compartilhar um conhecimento. Amo, sempre amei. E eu acho que isso não vai sair de mim tão cedo, não adianta nem tentar. Nem alguém vir tentar tirar esse poder de mim. Que eu acho que é um poderzinho que nasceu dentro de mim. Pra eu tá sendo mestre das outras pessoas. Passando a palavra à frente. Ensinando quem também gosta. Quem quer aprender a gostar. E também conversando com quem não gosta, né? Levando uma imagem diferente do que a pessoa consegue enxergar sobre livros e literatura. Tem muita gente que acha chato, entediante, acha que nunca vai conseguir ler um livro por completo. Conheço bem essas pessoas. Aqui em casa tem várias. Tenho experiências. Então, eu acho que eu nasci pra isso. Essa é a minha história. Com essa área que eu tanto amo. Que eu sonho que um dia seja o meu estilo de vida. Que seja capaz de fazer com que eu me sustente. Real mesmo, que traga pra mim, infelizmente, o dinheiro, né, porque não tem como a gente escapar do capitalismo, desse nosso governo, dessa nossa forma de poder. Então, eu espero muito que um dia o meu sonho, ele venha me trazer uma renda, infelizmente, porque é disso que eu quero viver. E eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, de viver pelo sonho, o mundo não seria tão cruel como tá hoje. Acho que se as pessoas tivessem mais oportunidades de sonhar livremente, né? Porque a gente costuma falar, né? Aquela frase, ainda bem que sonhar é de graça, ainda bem que sonhar é de graça. Mas eu não acho que sonhar seja de graça. Porque muitas das vezes a gente tem que parar de sentir o que a gente gosta, porque a gente cria aquela expectativa que a gente não vai conseguir futuramente nos sustentar através de um sonho. E eu não quero pensar assim, eu não quero desistir do meu sonho, não quero que as pessoas pensem desse jeito no futuro delas. Quero trazer uma nova capacidade de comunicação para que elas sejam capazes de sonhar, e sonhar com respeito, sonhar livremente, tá? Eu acho que liberdade é mais sobre isso. Nada que te prenda a ponto de você fechar os seus próprios pensamentos positivos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, porque é um assunto que eu queria muito trazer aqui pra vocês. E vim toda empolgada hoje aqui contar pra vocês como tudo começou e como tudo vai continuar, tá bom? Então, um beijo de coração enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!